vocês viram no vídeo anterior, né? Ontem eu levei o Bento para São Carlos para passar pelo geneticista. Fiquei de terminar o vídeo ontem, não consegui concluir, porque chegamos bem em cima da hora de trabalhar, do Bento ir para a escola. Mas enfim, eu vim aqui hoje com mais calma para explicar para vocês um pouquinho como foi lá a consulta com o geneticista e o que eu aprendi. Porque o que eu ouvi foi uma aula. O Dr. Calógeras, ele é um médico, assim, excepcional. Conheci ele e eu até pensei, eu falei, nossa, eu tive o prazer de conhecer um homem como ele, porque ele é genial, gente. Eu fiquei assim, quando você começa a conversar com a pessoa, e a pessoa é de uma inteligência, de uma sabedoria, ele já é um senhor, assim, e ele realmente me deu uma aula. Demorou um pouco mais de 2 horas a consulta dele, e a cada vez que ele falava e que ele explicava, eu ficava de queixo caído. E eu pensei assim, nossa, como a gente não conhece o nosso próprio corpo, né? O geneticista, ele mapeia os cromossomos e ele consegue ver através do DNA da pessoa possíveis síndromes ou doenças que a pessoa tem e até que ela pode vir a desenvolver ao decorrer da vida. Então pode ser que a pessoa não tenha essa doença hoje, mas essa criança hoje ela não tenha, mas na adolescência ela possa ter, na vida adulta ela possa ter. Então é uma coisa que a gente para e fala, nossa, eu não conheço nada do meu corpo, eu não sei nada sobre o meu corpo, sobre a minha saúde, sobre a minha genética. E eu até pensei, nossa, isso deveria ser como o teste do pezinho, né? Que a criança nasce, já faz, já sai ali o relatório completo da vida dela, o que ela tem, o que ela pode desenvolver. Mas, infelizmente, é um médico caro, são exames muito caros e, infelizmente, as pessoas não conseguem ter essa oportunidade. Eu consegui através do plano de saúde, mas como a maioria sabe, os planos de saúde hoje em dia têm coparticipação, então esses são exames caros que se o plano de saúde autorizar, eu vou ter que acabar desembolsando uma quantia grande, um valor grande para conseguir fazer esses exames. Mas mesmo assim, vamos ver o que vai dar. Ele fez o pedido de alguns exames. Um exame ele já tinha feito, como o doutor falou para mim, alguns exames podem ser pedidos pela própria neuro. Foi o que aconteceu. A neuro do Bento, ela já havia pedido o exame de cariótipo. Até fiz uma colinha aqui a título de curiosidade de vocês. O cariótipo, gente, é um exame de sangue. Ele colheu no laboratório aqui da minha cidade, mas aí é enviado para um outro laboratório especializado em genética. No caso, foi mandado para Minas Gerais, para Belo Horizonte, e foi lá que foi feito esse exame. Esse exame que o Bento fez é o cariótipo com banda G para 50 células, tá? Ele vem assim o resultado, né? E vem até o desenho, gente, das células. O médico viu tudo, olhou cada célula de DNA. Assim, é uma coisa surreal. É uma coisa que envolve a gente. Depois que o Bento teve esse laudo, né? Que eu descobri, que eu tive esse diagnóstico, que eu passei mais a estudar sobre isso, eu falei que além de eu levar o meu filho, de eu ter a oportunidade de levar o meu filho nessa consulta, foi uma aula para mim e foi um aprendizado para mim, para minha vida e para as pessoas que eu vou conversar e que eu vou indicar. Enfim, esse exame, o cariótipo, ele serve para detectar algumas alterações cromossômicas numéricas. Então, através de cada cromossomo, ele consegue ver se existe alguma anomalia. Do Bento não deu nada, então o Bento não tem nenhuma síndrome ou anomalia referente a essas alterações que o cariótipo mostra, né? Mas assim, algumas alterações que é possível ver com o cariótipo são muitas. Eu trouxe aqui algumas, como síndrome de Down, síndrome de Edwards, que é uma trissomia do cromossomo 18. É uma condição rara que causa uma série de alterações físicas e mentais. Síndrome de Patau, que é uma deficiência mental grave ou malformações físicas. Síndrome de Turner, que é uma malformação cardíaca. Então, o que eu percebi com tudo isso? Às vezes, muitas vezes, o autismo ele vem acompanhado com alguma síndrome ou com algumas outras anomalias. Muitas vezes a gente acaba falando, a criança é autista, mas tem TDAH, é autista, mas tem hiperatividade. Mas também, além disso, é possível que a criança ou que a pessoa tenha uma síndrome não diagnosticada. Então, esses exames fazem com que a gente consiga saber a origem do autismo, se foi algo genético ou não, e também se ela veio acompanhada ou virá acompanhada de alguma síndrome. Por que isso? Porque às vezes você está tratando o autismo, mas tem alguma outra síndrome que está interferindo com isso, e há medicamentos, há outros tipos de tratamento alternativo que vai acabar corroborando para
para um tratamento mais eficaz, né? Contra aquilo que a pessoa tem. Então é toda uma parte genética mesmo, que a gente não conseguiria descobrir de forma clínica e vai acabar sendo descoberta através de exames, tá? O médico, ele passou mais alguns exames pro Bento. Ele já descartou, então, todas essas síndromes, o cariótipo, tá? Às vezes você pode falar, mas por que tá vendo isso? É uma coisa tão complexa. Sim, gente, mas é uma forma de você realmente mapear o DNA da pessoa para saber, não, ela tem isso, ela tem aquilo. Esse vai ser o tratamento mais eficaz, esse vai ser o medicamento mais eficaz. Se você tem a oportunidade e a condição, eu acho que vale muito a pena. Né? Nada que a gente faz é em vão, é porque a gente gosta de ir no médico, e sim para poder ajudar mesmo. Se eu tivesse a oportunidade de levar o meu filho, eu ergui as mãos pro céu e dei graças a Deus eu poder estar ajudando ele dessa forma. O Dr. Calógeras, ele fez o pedido de mais um exame, que é a síndrome de anomalia cromossômica, que também vai analisar vários cromossomos e ver se tem repetição de algum ou alteração em algum. E também uma síndrome de Rubinstein-Time, que a partir da aparência física da pessoa, ele também consegue fazer algumas comparações com algumas possíveis síndromes. Então, por exemplo, ele analisou o Bento desde o couro cabeludo, desde o fio de cabelo até o dedão do pé. Então, ele olhou esses rodamuinhos, né, que a criança tem, que a gente tem no couro cabeludo, ele observou isso, observou a cor do couro cabeludo, a simetria das orelhas, dos olhos, o formato do nariz, da boca, do céu da boca, da arcada dentária. Tudo isso ele foi observando. As juntas, né, das mãos, dos pés, enfim, se havia alguma mancha pelo corpo, então ele observou tudo isso. E para acabar descartando qualquer síndrome mesmo, gente, eu falo que é uma varredura pelo DNA super completa. E aí vem a seguinte questão, né? Mas o plano de saúde cobre tudo isso? Porque, como eu disse para vocês, são exames caros que beiram o caro até o extremamente caro e fora de cogitação, né? De uma pessoa poder pagar, né? Da maioria das pessoas. E aí, foi outra aula que ele me deu, né? Porque lá na mesa dele tinha um documento, tá? Da Agência Nacional de Saúde, que são as diretrizes. São os rolos, né? Que o plano de saúde cobre em determinados procedimentos. E daí tem todas as áreas. Tem da parte genética, tem da parte neurológica, cardíaca. Enfim, gente, é um documento gigantesco. É claro que lá no consultório dele ele tinha a parte genética. E aí no pedido que ele fez para os exames, ele já coloca lá certinho todos os anexos, o que tá falando, o que o plano tem que cobrir, o que é de direito do consumidor desse plano, do cliente desse plano, que tem a cobertura, até mesmo alguns adendos que fala que não está no rol, mas se for o caso de dúvida, enfim, gente, ele fez uma carta assim perfeita para que eu entregue lá no plano de saúde, para que não tenha mesmo o que eles questionarem, né? Achei super válida essa consulta, achei um aprendizado, achei muito legal, era uma coisa que eu desconhecia, que era totalmente desconhecida por mim e que eu acabei aprendendo um pouco. O que eu passei aqui pra vocês foi assim, bem superficial mesmo. Se você tem curiosidade, pesquisa, me manda alguma dúvida que eu posso pesquisar também, tá? Mas é só a título de curiosidade, porque às vezes você foi no neuro e o médico pediu um encaminhamento e você fala, ué, mas pra que eu vou fazer isso, né? Pra que eu preciso disso? E realmente, valeu super a pena. Eu ainda vou entrar com o pedido desses exames, vai ser um longo caminho, porque vai demorar para aprovar ou não, depois demora muito o resultado desses exames, mas enfim. O importante é que eu já dei um passo para esse médico, né? E agora a gente vai ver o que vai acontecer. Cenas dos próximos capítulos. Conforme eu for tendo atualizações, eu venho aqui contar para vocês, tá bom? Se você acha que tá sendo válido o meu canal, se tá te informando de alguma coisa, se você tá aprendendo um pouco sobre isso, se inscreve aqui no meu canal, curta, comente, tá? Pode me mandar uma mensagem aqui que eu vou responder pra vocês, tá bom? Me acompanhem também no Instagram, que é Mamãe do Bem, tudo junto. Bem é MN, tá bom? Que lá também posto algumas coisas relacionadas ao assunto. Muito obrigada, beijo e até o próximo vídeo!